possível todo mundo na sociedade ser patrão? Salve, gente! Vídeo novo na área e hoje vamos dar seguimento à playlist iniciada, debatendo temas do mundo do trabalho, empreendedorismo, etc. E vamos debater sobre essa ideia de que hoje todo mundo quer ser patrão e seja seu próprio patrão. Isso é parte da ideologia imbuída em toda a ideia do que é o empreendedorismo e de por que é bom você ser um empreendedor. Mas antes de começar, quero dizer que estou muito feliz que nos últimos dias nós batemos 100 mil seguidores lá no Instagram. Nada disso seria possível sem vocês. Então, para seguir apoiando meu trabalho, agora nós estamos tendo uma produção, um ritmo mais consistente aqui de conteúdo. Para que isso seja cada vez mais profissional e maior, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e divulgar o canal para os seus amigos. Que agora o desafio nosso é migrar os nossos seguidores lá do Instagram aqui para o YouTube. Indo aos fatos aqui do nosso debate. Como eu debati no outro vídeo sobre empreendedorismo, parte embutida na lógica empreendedora é a ideia de que você não quer ter mais um patrão e é bom e positivo que você seja o seu próprio patrão. E como eu debati, eu acho que essa noção carrega até um lado positivo e progressivo internamente, que é a noção de que, cara, ninguém quer ser subordinado a ninguém, no sentido de que é verdade que a exploração no mundo do trabalho gera patrões e chefes e encarregados e pessoas que são subordinadas a outra. Isso é muito ruim, muito prejudicial para o trabalhador. Então, eu super reconheço e acho legítimo que ninguém queira passar por isso, porque é parte do problema de porque o trabalho é uma merda. E tudo que vem junto com o fato de você ser subordinado a alguém, né? O assédio, a humilhação, a perseguição, a lógica individualista, a lógica de competição permanente, todo mundo competindo um com o outro para talvez, em algum momento, estar numa posição acima, para que os outros sejam seus subordinados, e todos esses infernos que o próprio capitalismo gera na nossa vida. Então tem esse lado progressivo. No entanto, eu acho que essa ideia é, em si, reacionária, no sentido de que é uma concepção que apaga as distinções de classe que existem entre um trabalhador e o patrão de verdade. E quando eu digo patrão de verdade, eu tô me referindo ao dono da empresa, eu tô me referindo ao capitalista. Lembrando, capitalista é o detentor de capital. Eu tô me referindo ao real mandante daquela sua situação de trabalho, tá? É claro que, como dito, os chefes, as chefias e tal, eles cumprem o papel do patrão e eles reproduzem o que é o patrão internamente nas relações de trabalho. Mas o problema principal não são essas pessoas, que afinal muitas delas também são trabalhadores, que acabam cumprindo no seu dia a dia um papel que os ilude a achar que eles não são trabalhadores iguais aos outros, mas seguem sendo. De toda forma, eu acho que é uma ideia reacionária por alguns motivos. Primeiro que é muito interessante para a classe dominante da sociedade que ser como ela seja um ideal ao qual as pessoas aspiram, que seja algo que as pessoas queiram se tornar. Porque parte importante da dominação da burguesia, que é a classe dominante, é uma dominação ideológica. Ela precisa que os valores que ela, enquanto classe, carrega sejam valores entendidos na sociedade como aqueles bons, corretos, em que a sociedade queira reproduzir essa classe dominante e que o que é bom seja isso. O padrão daquilo que é ter vencido na vida é a imagem e semelhança dessa classe dominante que é a burguesia. É ótimo para ela que as pessoas não se entendam como trabalhadores e queiram ser patrões, e queiram mandar, e queiram estar em posição de poder. Porque isso significa que essa dominação ideológica dela está dando certo. E aqui, gente, o meu problema não é, como boa parte da esquerda, que eu acho que faz um debate muito ruim, que é um desserviço em vários sentidos. Meu problema não é com o pobre de direita, né? O pobre que quer ser um empreendedor. Meu problema não é com um cara trabalhador que não quer mais trabalhar para alguém. É claro que eu acho que as pessoas e os trabalhadores podem assimilar ideologias reacionárias e conservadoras. E aí se trata de combater essas ideologias. Mas o meu problema aqui é com a classe dominante, que se utiliza desse tipo de ideia para seguir dominando. Então, o problema é que a sociedade tenha como ideal do que é ter vencido na vida, o ideal de você
ter coisas, de você ter grana, de você ser rico, de você ter uma mansão, inclusive o ideal estético, né? Do que é ser rico. Eu não sou mestre nisso, mas tem muito material a esse respeito na internet. E, em geral, os padrões estéticos daquilo que é ser rico são sempre padrões bem preconceituosos, né? Gordofóbicos, racistas, xenofóbicos, ultramachistas. E, por outro lado, e talvez o mais relevante e importante de tudo, é que uma vez que todo mundo aspira ser o seu próprio patrão, não trabalhar para ninguém, você se vê aproximado a esse cara que tá no topo da pirâmide. Você acha que você pode ser como ele. Se você não trabalha para ninguém, se você trabalha para você, logo você tá ascendendo socialmente, logo você é um empresário, é o CEO. Cara, o que eu mais vejo, vocês devem ver isso também, na bio do Instagram, na bio do Twitter, no próprio currículo, no site lá, o LinkedIn, muitas pessoas dizendo CEO da empresa blá blá blá, XYZ, sendo que são micro empresas que eu boto fé que o cara suou um monte para poder abrir essa microempresa. Mas, cara, CEO é outra coisa. É um cargo bem distinto do dono da padaria, entendeu? Do cara que tem um comércio de frango assado no domingo, ou a esmalteria, ou qualquer coisa do gênero. CEO é um cargo top de linha. Em geral, quem ocupa cargos como esses são pessoas diretamente ligadas ou relacionadas com a classe dominante. Não um proletariado, ou um proletariado médio, ou mesmo setores da pequena burguesia, que são muito mais próximos do proletariado do que da burguesia. E aqui, quando eu digo pequena burguesia, proletariado, burguesia, estou me referindo aos termos marxistas, já vamos a isso. Mas é muito interessante para a classe dominante que a gente apague as fronteiras de classe e que a gente se entenda como igual e veja como o mito da lógica empreendedora reproduz justamente esta noção, que se baseia na ideia de que estamos todos competindo em igualdade na sociedade, logo basta a cada um se esforçar mais do que o outro para vencer ou estar em posição vantajosa perante o outro. Gente, isso é a base do pensamento liberal, do pensamento capitalista, do pensamento da meritocracia, da lógica empreendedora, a ideia que todas as empresas competem em pé de igualdade, a ideia de que você e um grande burguês têm todas as mesmas condições de criar a sua empresa, o seu próprio trabalho, e basta você querer, basta você ter afinco e você levar isso até o fim. E a grande explicação de por que você não é o seu próprio patrão provavelmente é porque você está fracassando individualmente em algo, porque você ainda tem o mindset do fracasso, porque você ainda não aprendeu a como se tornar um vencedor. Por que é bom para a classe dominante que a gente não se entenda como diferente deles? Porque assim eles dominam mais fácil. Eles dominam mais fácil. Aqui, gente, importante falar uma coisa. Tem um discurso aí da direita que fala que os socialistas e aqueles que criticam o capitalismo, eles veem os trabalhadores como vítimas, como inferiores. Então, quando eu tô falando aqui que, olha, nós estamos em classes diferentes. Aqui é classe trabalhadora, nós somos os pobres, nós somos os assalariados, nós somos os proletários e a classe dominante é outra coisa. Quando eu digo isso, eu não tô imbuindo um conceito negativo nisso que é a nossa classe social. Justamente por quê? Porque eu não estou me baseando na ideia de que um trabalhador é um trabalhador porque ele não se esforçou o suficiente e não venceu para virar da classe dominante. Se eu estivesse me baseando nesta lógica e nessa ideia, aí de fato, você chamar alguém de trabalhador ou dizer, por exemplo, eu sou pobre, eu vim da periferia, isso traria em si um conteúdo negativo. Mas isso está nos olhos de quem reproduz esses valores da sociedade, entendendo que bom é ser rico da classe dominante, bilionário, poderoso. Ruim é ser pobre da periferia. Então, não, tô apenas atestando um fato da realidade, tá bem? Acho que é fundamental, inclusive, para que a gente se entenda neste mundo e a gente saiba lutar por melhorias no mundo, o fato da gente se compreender enquanto membros dessa classe. Então aqui, gente,
uma explicação, uma explanação básica sobre o marxismo. O Marx inicia lá um manifesto comunista dizendo: a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. E ele retoma, né, quais foram as duas classes, a dominante e a dominada, em diferentes momentos históricos. E o momento histórico no qual nós estamos, que é o momento do capitalismo imperialista, seria baseado em duas classes, que é o proletariado e a burguesia. E qual é a diferença entre ambas? A diferença é que o proletariado é aquele que vende sua força de trabalho. Isso quer dizer o quê? Você não é detentor dos meios de produção. E meios de produção são todas aquelas coisas necessárias para que a produção capitalista, o sistema capitalista possa se reproduzir, possa se produzir e se reproduzir. Um burguês é detentor dos meios de produção. Ele é dono das máquinas, ele é dono das fábricas, ele é dono das terras. Quando eu falo de ser dono de meios de produção, não estou falando de ser dono de coisas. O problema aqui não é que você tenha posses pessoais, tá? Que também é uma ideia, uma grande confusão que a própria direita faz. Ah, então você quer que todo mundo seja pobretão, você quer que as pessoas não possam ter coisas. Gente, não se trata disso, né? Se trata de você questionar uma classe que domina porque é detentora de meios de produção que são sociais. Para reproduzir a sociedade, você precisa dessas coisas. Você precisa da terra, porque é onde você planta e você alimenta a sociedade de conjunto. Por exemplo, uma sociedade que é baseada na produção de mercadorias tem como um eixo muito central as fábricas, as indústrias. Então isso é fundamental para toda a sociedade. Mas isso é propriedade privada de apenas um setor social, que é essa classe dominante. Então o proletário é aquele que vende sua força de trabalho e que não tem nada a não ser a sua capacidade de trabalhar. E o burguês, como dito, é o cara que é dono dos meios de produção e que compra a sua força de trabalho. Veja, acho muito importante entender porque, de novo, como já disse em vários vídeos e é sempre importante afirmar, as classes sociais não são distinguidas pelo salário que você ganha, mas pelo papel que você cumpre nesta sociedade. Por isso que dentro daquilo que nós chamamos classe trabalhadora, tem distintos níveis do que é você ser um trabalhador. Tem um trabalhador que ganha um salário mínimo, tem um trabalhador que nem isso ganha, tem um trabalhador que tem uma renda de, sei lá, 5, 10 salários mínimos acumulados, mas ele segue vendendo sua força de trabalho. E entre o proletariado e a burguesia, tem um setor intermediário, que não é exatamente uma classe social, senão que é como se fosse um extrato elevado do proletariado, que é o que nós chamamos de pequena burguesia, que é um setor que é dono também de pequenos ramos, um cara que tem uma pequena fábrica, entendeu? Comerciante e tal. Mas eu não vou entrar exatamente a fundo na explicação da pequena burguesia. O que eu acho que é mais importante entender é que a pequena burguesia, ela, evidente, por estar nessa posição social, ela se confunde muito mais com a própria burguesia. Digo, ela acha que ela se parece mais com a burguesia do que com o proletariado, mas quando você vai ver, ela tá muito mais próxima do proletariado do que da burguesia. E por quê, gente? Porque quando falamos de burguesia, nós estamos falando desse 1%, desse o top do top, o topo da pirâmide, gente. Por exemplo, nós estamos falando dos bilionários. E eu sempre faço questão de dizer, você sabe qual é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão? 1 milhão, se fosse convertido em tempo, seria o equivalente a 12 dias. 1 bilhão em tempo seria o equivalente a 32 anos. Tente pensar o que significa este montante de riqueza. Um pequeno comerciante, porra, sei lá, ele pode ter lá no empreendimento dele um rendimento anual que até fique na cifra de 1 milhão ou mais. Mas, véi, ele tá chegando perto. 12 dias de um lado, 32 anos do outro, é muito distante. Então, a pequena burguesia, há uma ilusão de que ela se aproxima mais da classe dominante, mas muito pelo contrário. E o proletariado aí nem se fala. Então, você tá percebendo qual que é o problema de você que é detentor da sua força de trabalho e que nesta sociedade é obrigado a vender a sua capacidade de trabalhar para sobreviver? Você percebe como é muito diferente isso de um cara que tem uma riqueza, uma herança, uma fortuna acumulada de bilhões, que ele juntou, formou, acumulou com a sua força de trabalho e é de mais outras tantas pessoas como eu e como você, porque não é que 1 bilhão
bilionário, ele gerou essa riqueza ele próprio, né? Teve muita gente trabalhando para ele, direta ou indiretamente, para que ele acumulasse esse montante de riqueza. Então, é um negócio surreal. É claro que diante disso, interessa demais para esta classe dominante que você simplesmente não veja esse abismo infernal, gigante, absurdo que existe entre nós e eles. Porque se todas as pessoas fossem conscientes disso, você acha que o quê? Esses caras duravam no poder? Mas quanto tempo? Porque é revoltante mesmo, gente. Basta você dar um Google simples para buscar aí o rendimento de qualquer cara ricaço e bilionário e você comparar isso com dados de desigualdade social. Basta pegar temas-chave, por exemplo. Nós sabemos que o mundo vive uma crise econômica desde 2008, com o negócio nos Estados Unidos, que impactou todo o resto do mundo, blá blá blá. Desde então, a economia capitalista está numa curva descendente, etc, etc. Não estamos no mundo, e muito menos no Brasil, no momento de boom, né, como foi ali o início dos anos 2000, o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, até mesmo um pouco o início do primeiro governo da Dilma. Não é mais esse momento. O que isso quer dizer? Pobreza, miséria, fome, desigualdade social, todas essas coisas crescem, gente. Desemprego. Faz quantos anos no Brasil que o desemprego é um dos maiores problemas sociais? E o desemprego entre os jovens, inclusive, gente. Um dos elementos materiais sobre os quais se assenta a lógica empreendedora, né? Diante da própria ineficiência do capitalismo em gerar emprego diante da crise, ele joga a responsabilidade disso para você, que você não foi esperto o suficiente, você não empreendeu, você é um merda, um bosta que não consegue nem uma porra de um emprego para sobreviver. A meritocracia pura, né? É muito bom para eles que a gente ache isso. E aí, por outro lado, o quê? A gente aqui aprofundando a desigualdade social, o preço no mercado. Gente, cada vez mais absurdo. É aquilo. Você vai com 50 reais no mercado, você volta com uma sacola. E uma sacola meio vazia. São novas realidades, né? Do que é a vida no capitalismo hoje em dia. E por outro lado, e a classe dominante? Como que vai? Os caras estão ficando mais ricos. Os caras ficaram mais ricos durante a pandemia. Aí dos últimos 5, 10 anos, o momento mais tenebroso da história mundial. Eles lucraram com aquele momento das nossas vidas. Como divulgado no relatório da Oxfam, muito importante todo mundo ler, tá? Saiu no início desse ano. Na próxima década surgirão trilionários no mundo, que é uma coisa nova, porque hoje o que tem? O topo da pirâmide é o bilionário, né? Vão surgir trilionários. Então, como você explica que um sistema, por um lado, gere miséria, desigualdade, fome e empobrecimento, e de outro lado, gere riqueza? Eu sempre costumo dizer que o capitalismo é um sistema que gera riqueza sobre a pobreza. O que isso quer dizer? Quer dizer que a riqueza da classe dominante está sendo acumulada e produzida sobre o nosso empobrecimento. Percebam, essa ideia carrega a noção de que somos opostos e contrários e que eles enriquecem porque nós empobrecemos. E essa é justamente a lógica que eles não querem que você perceba. Então, por exemplo, quando você vai ver lá as vagas de emprego, quando você vai, enfim, trabalhar, como que eles te chamam? Além de hoje haver um incentivo e um estímulo a que você seja um empreendedor e não um trabalhador, né? Tá apagada essa categoria do trabalhador, parece. Mas eles querem que você seja um quê? Um colaborador. Qualquer coisa e qualquer palavra que apague da sua mente a noção de que você pertence a uma classe social. Pra mim tem um exemplo muito chocante, que é que o Subway, no passado, chamava os seus atendentes de artistas do sanduíche. Uma tentativa de criar uma fantasia, né? De criar uma aparência ali, de criar um misticismo em cima do que é ser trabalhador. Pra que você, por um lado, se sinta valorizado e não se entenda como aquilo que você é. Eu imagino que deve ter realmente pessoas que fazem sanduíches muito bem, mas quem busca trabalhar no Subway, gente, não é um artista do sanduíche. E eu não tô falando isso pra criticar pessoas que eventualmente trabalhem no Subway, dizendo que não podem ter um potencial criativo, não é isso. Mas é porque, velho, o Subway e ser atendente de Subway é parte dos empregos mais precários que existem. Assim como iFood, você ser um colaborador da empresa. Você acha que é, realmente, que
que os motoboys, os entregadores são colaboradores e ali é todo um ecossistema de pessoas querendo se ajudar, né? E o cara, o dono da empresa é do bem e você colabora e todo mundo se ajuda. Percebe como as palavras, os termos carregam ideias, conotações, todas elas existentes para fazer com que você não perceba a posição social que você ocupa nessa sociedade. Porque se todo mundo percebesse, a classe dominante não dominaria com tanta facilidade. Então, gente, o vídeo de hoje é um pouco mais curto, mas é para problematizar essa noção e essa ideia de que o empreendedor não é um trabalhador e que é bom e positivo todo mundo ser patrão. E respondendo à pergunta que eu abri o vídeo, não é possível todo mundo ser patrão na sociedade. Não, porque eu não acho que as pessoas não teriam cada uma capacidades que pudessem ser tão desenvolvidas a um tal ponto de todo mundo contribuir pra caramba na sociedade, de todo mundo ser brilhante nessa sociedade. Eu acho que cada pessoa carrega em si algum potencial para algo que poderia brilhar e contribuir, mas não dá para todo mundo ser patrão, pela forma como a sociedade funciona, porque simplesmente para que tenha riqueza é preciso que exista gente vendendo sua força de trabalho, é preciso que exista um exército de proletários. E é importante e recomendável que esses proletários não se entendam enquanto proletários e almejem ser tal qual a classe dominante. E achem que, além de ser positivo ser da classe dominante, achem que a classe dominante é necessária e que ela contribui para o desenvolvimento. Aqui estamos todos colaborando, né? Cada um cumprindo o seu papel. E, de fato, cada um cumpre um papel, mas esses papéis precisam ser urgentemente questionados. Não faz sentido uma sociedade em que 99% da humanidade é super explorada para que 1% viva bem. Não faz sentido. A gente poderia estar tendo nossas potencialidades desenvolvidas para brilhar. Imagina como seria uma sociedade dessas. Imagina todo mundo contribuindo para a sociedade retribuindo para as pessoas. Seria possível, né? Não tem nada que diga que não é possível. Mas a gente precisa mudar a sociedade como ela é, para que isso ocorra. Por isso que eu, como uma militante engajada na mudança real da sociedade, encaro como um tema de muita urgência que a gente desmistifique essa noção do empreendedor, de que é positivo todo mundo ser o seu próprio patrão, porque nós precisamos mudar a sociedade. Então nós precisamos que as pessoas entendam essas relações sociais. É isso, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigada. Lembrando novamente, se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário. E se você tiver mais algum exemplo aí de algum termo absurdo, tipo artista do sanduíche, colaborador, que você já viu sendo divulgada nas vagas de emprego, manda aqui, porque eu já tô planejando, inclusive, um próximo vídeo aqui dessa playlist sobre o mundo do trabalho para debater justamente anúncios de vagas de emprego absurdos que existem por aí. Tem muita gente já me mandando anúncios, eu tô compilando tudo para comentar em algum momento, tá bom? Valeu, gente. Um beijo e até a próxima.